O meu olho deve ter ficado desse tamanho nesse vídeo, porque eu fico com um olho tão pequeno quando eu bebi. Mas é isso aí, gente. Vocês me perdoem. A cerveja tá quente já. Estamos aqui hoje, eu, Murilinho e a minha cerveja, para conversar sobre um assunto difícil, mas vamos conversar porque é um assunto importante. Outro dia eu tava fuçando os meus posts no Facebook, as memórias do meu Facebook, e eu encontrei lá entre as minhas memórias um post de uns 5 anos atrás, eu acho, que começava assim: por que tão lindos se tão inalcançáveis? Por que tão fofos se tão impossíveis? Era uma coisa assim. E eu tava falando de meninos, de garotos. Houve uma época da minha vida, assim, tipo, eu diria que boa parte da minha vida, a maior parte da minha vida, principalmente depois que eu me descobri gay, que eu sempre tive essa relação estranha com os caras, assim. Que no fim das contas não era uma relação estranha com os outros, era uma relação muito estranha comigo mesmo, assim. Porque eu achava que os outros garotos eram muito distantes porque eu não me achava suficiente, eu não achava que eu era o bastante, eu não achava que eu era bonito o bastante, eu não achava que eu era interessante o bastante. E no fim das contas, eu sentia que isso tinha alguma conexão com a realidade, porque eu sentia muita rejeição. Eu sentia que as pessoas também não tinham nenhum interesse por mim. Tem uma situação em particular que eu passei no tempo da faculdade, que faz muito tempo que eu quero contar essa história aqui num vídeo. No auge dos meus tempos de faculdade, apareceu um blog que, em tese, listava todos os homens bonitos da cidade. Os homens gays mais bonitos da cidade. E era um blog curioso, assim, porque ele brincava com a Marina and the Diamonds. E a pessoa que administrava o blog assumia a identidade anônima da Marina, e todos os rapazes que ela identificava como os rapazes mais bonitos da cidade eram seus diamantes, os seus diamonds. E aquilo era assim, muito bizarro. Pra vocês terem noção do quanto aquilo era bizarro, eu acho que tinha, sei lá, 2 pessoas negras em todo o blog. E um dos posts com uma dessas pessoas negras estava lá com o título de Save the Eyes, que era basicamente salve os olhos, porque essa pessoa negra tinha olhos claros. E assim, todos os posts dos garotos tidos como bonitos eram associados a uma música da Marina and the Diamonds. Mas especialmente esse garoto não tinha uma música da Marina. A música que tava lá pra ilustrar o post dele era I Love Cafuçu, da banda O, que é uma música que por muito tempo eu até gostava, mas que assim, que explora um estereótipo racista, absurdamente racista, do cara que é aquele cara muito gostoso, mas que é feio, e que por ser feio, mas ser gostoso, serve pra dar uma fodinha rápida ali, mas não mais do que isso. Então assim, o blog tinha apenas 2 pessoas negras, uma pessoa negra estava lá sendo representada como o Cafuçu, que só valia a pena porque tinha olhos claros. Então daí vocês tiram que bosta que era esse blog. E o que é mais bizarro é que eu gostava dele na época. Eu achava sensacional, tinha aquele clima meio garotas malvadas, gossip girl. E eu adorava conviver com tudo aquilo e criar um mistério de quem era Marina e tudo mais. E que bom que a gente amadurece na vida e começa a identificar essas merdas que assim, não deveriam existir em absolutamente nenhuma hipótese. Mas tô contando esse caso por quê? Porque um dia na vida eu fiquei com um diamante da Marina. Era um menino que tava assim, recém-chegado no mundo gay da cidade e tudo mais. E ele não tinha muitos amigos e por alguma razão a gente começou a fazer contato. E aconteceu uma festa num fim de semana e como ele queria ir na festa, não tinha amigos, ele foi comigo na festa. E aí fomos na festa juntos e tudo mais e tal. E quando chegou na festa a gente acabou ficando. Ele era um menino muito padrão, né? Branquinho, barbudinho, magrinho e tudo mais. Que tinha todos os atributos necessários para ser considerado um diamante. E eu ainda me lembro que no dia da festa as pessoas vieram me parabenizar por estar ficando com um garoto, assim. Que é uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. Mas as pessoas vinham dizer assim, nossa, que menino bonito que você tá ficando. Nossa, Murilo, você mandou muito bem. E parecia assim que eu tava recebendo um troféu por estar ficando com um garoto que era, sei lá, muito acima dos meus padrões. E aí eu sei que passaram uns dias e saíram as fotos dessa festa, e a galera que tava na festa passou o dia no Twitter comentando a respeito da festa, justamente porque tinham saído essas fotos. E aí chegou um dos momentos mais esperados do dia, um momento em que Marina foi comentar a respeito dos seus diamantes que tinham participado da festa. E aí houve um famigerado tweet que era assim: diamantes com diamantes,
Não diamantes com não diamantes, o que é esperado. Mas espera aí, o que é isso, Meteorical? Meteorical, no caso, era o tal diamante com quem eu tinha ficado. E aí, a tal da Marina disse que era normal que diamantes ficassem com diamantes, que não diamantes ficassem com não diamantes. Mas ela fez aquela insinuação de que era um absurdo que aquele diamante tão bonito, tão lindo, tão padrão, tão próprio para a sua coleção de diamantes, era inadmissível que aquele garoto ficasse com um Hellis mortal, que no caso era eu. Essa história foi um tiro na minha autoestima. E foi uma história bizarramente marcante pra mim, porque eu lembro que naquela semana, boa parte das pessoas do universo gay da cidade onde eu morava comentaram a respeito disso, e eu tinha, sei lá, vergonha de ir nos lugares, porque eu sabia que as pessoas estavam fazendo um fuxico que falava sobre o fato de eu não fazer parte daquele universo e de eu não ter direito de acessar aquele universo, porque no fim das contas eu não era um diamante e eu nunca seria um diamante. Outro dia, num vídeo aqui no canal, eu falei que eu não tinha autoestima suficiente pra ficar com gente padrão, e é esse tipo de coisa que pesa em cima da gente. E se você que administrava o blog da Marina está vendo esse vídeo, eu queria dizer que do fundo do meu coração eu espero que você tenha melhorado, porque sei lá, né? Não era legal o que você fazia. Mas enfim, muita gente provavelmente vai aparecer agora e dizer assim: ah, Murilo, mas você não deveria se importar tanto com o que as outras pessoas pensam, e você deveria deixar essas coisas pra lá e tudo mais, assim. E é muito comum que as pessoas tenham esse discurso quando a gente tá falando dessas coisas. Sempre que eu trago esse assunto aqui pro debate, geralmente aparecem as pessoas dizendo assim: nossa, mas você tem que parar de se importar com a opinião dos outros. Se você não se amar primeiro, ninguém vai te amar. E assim, eu até entendo que tem um fundo de verdade nessas ideias, eu realmente acho que a gente precisa se amar antes de qualquer coisa, mas às vezes essas frases acabam provocando um efeito que é meio injusto, assim. Porque quando você fala que é só uma questão da pessoa se resolver com a opinião dos outros, você acaba colocando todo o peso desse problema em cima dela. E assim, a coisa é muito mais complexa, muito maior do que isso. Quando a gente está falando de padrões de beleza e quando a gente está falando de solidão afetiva, a gente está falando do peso de uma cultura inteira que está sendo jogada em cima da gente durante toda a nossa vida. Não é uma opinião ou outra isolada de pessoas irrelevantes que a gente tem só que ignorar. Porque a gente cresce numa cultura que diz pra gente que existe uma coisa que deve ser considerada bonita, que deve ser considerada desejável, que deve ser considerada merecedora de amor e de afeto. E aí quando você chega e se olha no espelho, você identifica que você não tem nenhuma relação com essa coisa que te disseram que é bonita, que é desejável, que é digna de afeto. Essa cultura que diz que a gente só vai receber amor se a gente se amar é a mesma cultura que diz todo dia que a gente tem que se odiar por causa da nossa estética, por causa dos nossos corpos, por causa da nossa cultura, que a gente tem que se odiar por causa da nossa cor, que a gente tem que se odiar por causa dos nossos narizes, que a gente tem que se odiar por causa dos nossos cabelos. Oi, Marcha. E assim, levou um bom tempo pra eu dar conta de entender isso. Por muito tempo, eu apaguei muito de quem eu era pra tentar me encaixar um pouquinho mais naquele modelo que era esperado, que era considerado desejado, pra ver se eu conseguia alcançar aquele espaço e aquele status que eu não tinha acesso. Foi uma experiência de apagamento mesmo que eu vivi por muito tempo. E aí esse processo mudou um pouco quando eu mudei de cidade e eu vim pro Rio. E aí aqui no Rio de Janeiro eu comecei a conviver com uma quantidade muito maior de pessoas, de uma diversidade muito maior de experiências e de vivências. E o que foi mais importante pra mim foi entender que eu não tava passando por isso sozinho. Que era uma experiência que muitas outras pessoas tinham, então eu comecei a passar pelo processo de pensar que talvez o problema não tivesse comigo. E isso pra mim foi super importante, foi extremamente importante. E aí eu descobri que todo esse esforço que eu tava fazendo pra poder me encaixar, pra poder me aproximar um pouquinho mais do padrão, era um esforço que eu não precisava fazer. E eu comecei a libertar um pouquinho mais quem eu era, e a expressar um pouco mais quem eu era. E hoje, a duras penas, e com um processo muito difícil, muito complicado, hoje eu consigo olhar pra mim mesmo com um pouco mais de amor. E aí eu comecei a enfrentar o desafio diário, o desafio cotidiano de me amar. É um desafio, assim, é um processo. Porque às vezes a gente tem que nadar contra uma maré enorme de uma cultura enorme que diz pra gente que não, que você não tem que amar quem você é. E assim,
Quando eu falo de se amar todo dia, eu não tô falando só de seguir nessa vibe de não se importar com as opiniões das outras pessoas e você fazer de conta que tá bem com você mesmo e fingir que não tem nada acontecendo. É que quando a gente é negro e quando a gente é gordo e quando a gente é bicha e quando a gente é deficiente e quando a gente tá em uma série de situações de minoria em que os nossos corpos não são reconhecidos como corpos desejáveis, como corpos padrão, quando a gente tá nessa realidade, se amar é um exercício de resistência. E a gente precisa começar a fazer esse exercício de resistência não só para que a gente se sinta bem, mas para que essa cultura de violência e de diminuição das outras pessoas simplesmente pare de acontecer. E aí aquele esforço que não é só dizer para si mesmo, mas é conseguir dizer para os outros também que a gente basta, que a gente é suficiente e que a gente merece amor e que a gente tem plenas condições de oferecer amor também. Acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Não deixa de se inscrever aqui no canal também e clicar ali no sininho para receber as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Não deixa de comentar aqui dizendo o que você achou e também espalhe esse vídeo aí para todos os amigos. Um beijo gigante para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Muro Pequeno. Até lá. Tchau, tchau. E entender isso faz parte da gente entender que... Marcia, seu rabo tá aparecendo no meu vídeo. Vem cá, se quer aparecer, eu vou te mostrar ali, ó. O gato. Tá bom aí? Tá confortável? Posso continuar gravando? Aí você sai, filha da mãe.